tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e também tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e também tempo de paz. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. A palavra do Senhor, ela é muito clara para nós, para que possamos entender da melhor maneira possível. A minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente, mas a palavra é essa. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu, dentro do propósito do Senhor. Nós costumamos falar aí fora que não cai uma folha da árvore sem que não haja permissão de Deus. Obviamente isso não está na Bíblia, mas é um ditado muito real, muito verdadeiro. Até uma folha que cai de uma árvore foi realmente permissão de Deus. Isso é fato, isso é realidade. Nada acontece por um acaso do destino. Assim também foi feito o ser humano. Não foi um acaso do destino, foi proposital. Quando o Senhor Jesus, no jardim do Éden, deu o fôlego da vida a Adão, formado do pó, do nada, foi com um propósito. Quando ele deu o fôlego da vida à sua companheira Eva, também teve um propósito. O propósito da vida. Quando o Senhor entregou o fôlego para Adão e Eva, teve um propósito da vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Tudo existe um propósito. Eu não acredito em coincidência. E muita gente brinca, foi uma cristocidência. Isso é invenção nossa, né? Para ficar mais romantizado. Mas saiba que todo o propósito debaixo do céu e da terra está nas mãos do Senhor. O controle é dele. E tudo o que acontece na minha e na sua vida é da permissão do Senhor, sim. Muitas das lutas que nós passamos e dificuldades também é permissivo, também é permissão do Senhor, para que possamos amadurecer espiritualmente, para que possamos crescer, porque se não há dificuldade, se não encontramos no meio do caminho os percalços da vida, de que adianta estarmos aqui, se já estamos preparados então para subir para a glória? As dificuldades só nos ensinam, as dificuldades nos instruem. Se a gente erra uma vez, fica registrado no nosso cérebro que erramos. E fazemos o possível para não cometer o erro novamente. Se cometermos o erro novamente, é naquela coisa, vai que dá certo agora, né? A gente, afinal de contas, nunca desiste. Somos seres humanos, racionais. A gente luta até o fim, insiste e persiste. E dentro da nossa mente, o bom de tudo é que a gente sempre pensa que vai dar certo. A gente tenta algo, de repente, se algo não dá certo, a gente fala, onde foi que eu errei? Eu preciso analisar o que é que eu fiz de errado para isso não dar certo. Estava tudo muito bem planejado, mas não deu certo. A gente vai buscar analisar onde é que erramos no meio do caminho. Tem pais, mãe, pai, que tem os seus filhos voltados para o mundo do crime, ou tem para os vícios, ou tem para a prostituição, e se pergunta, onde foi que eu errei com esse menino? E esse pensamento fica martirizando ali na mente, onde eu quero descobrir onde é que eu errei para o meu filho ter se tornado uma pessoa que se tornou. Onde está o erro? A gente sempre vai em busca do erro. Onde é que tropeçamos? Onde é que caímos? Onde foi a falha? O que é que eu cometi? O que eu falei de errado para a pessoa ter me olhado desse jeito e não ter gostado do que eu falei? A gente sempre vai em busca de erros. Mas é assim que a gente vai melhorando ao longo da caminhada. Eu costumo dizer que a vida
ela é uma faculdade. A gente só se forma quando chega no final dela. Porque até o último dia de vida a gente aprende alguma coisa. A gente extrai alguma sabedoria dos céus. Alguma inteligência aqui da terra a gente vai aprendendo conforme o tempo vai passando. Se tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu já trabalhei em lar de idosos e eu gostava. Eu tinha até medo de ser mandada embora por esse motivo, porque eu gostava de conversar com os idosos. E eles gostam de falar, né? As pessoas assim, bem mais de idade. E eu gostava de ouvir histórias, porque eu falava, nossa, como eu aprendi com essa história. E eles contavam a vida, e tem uns que muitas vezes estão ali no lar de idosos, mas que os filhos moram em outro país. E eles falavam dos filhos, e eu me emocionava, nossa, se tem uma coisa que eu gosto, é de conversar com as pessoas mais velhas que eu, bem mais velhas que eu. Porque eu sempre extraio dali algum entendimento, alguma sabedoria. Assim como eu aprendi muita coisa com a minha sogra. Aprendi muita coisa com o meu sogro. Eu deixei minha casa muito cedo, eu tinha 14 anos. Minha mãe faleceu com 14 anos, e quando eu deixei minha casa. Então, eu sempre priorizei em conversar com as pessoas mais velhas para aprender mais, que eu sabia que eu não sabia nada. E eu tinha convicção disso. E eu precisava de aprender. Afinal de contas, uma menina de 14 anos sozinha, era necessário aprender alguma coisa. E eu aprendi dessa forma até hoje. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais de idade que eu. Então, é assim, muitas vezes nós queremos algo, pedimos para Deus, esperamos o tempo. Enquanto nós esperamos, o que nós fazemos desse tempo? Porque uma coisa é você esperar, outra é você ter paciência para esperar. São duas coisas diferentes. Ninguém gosta de ficar sentado esperando durante algumas horas, nem numa fila esperando alguma coisa. Ninguém gosta. Isso faz parte do ser humano. Ansiedade. A gente fica ansioso para acabar o tempo logo. Nossa, eu preciso sair daqui, preciso. Aí você pensa naquilo que tem para fazer logo depois, aí começa aquela ansiedade. Isso é normal. Isso chama-se falta de paciência, porque esperar você tem que esperar, todavia tem que esperar. Mas o que é que você faz durante o processo de espera? Tem que ter paciência. Porque a gente sabe que existe um Deus que conta os minutos, as horas, os segundos, e é diferente das minhas horas. Existe um Deus que planeja, e os planos dele são diferentes dos meus. Quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas embaixo da terra, é porque existe um tempo determinado que Deus já determinou. É necessário que tenhamos paciência e esperar o momento certo do Senhor agir sobre a nossa vida. Porque muitas vezes queremos ultrapassar o tempo do Senhor. O Senhor não usa o relógio, não usa a hora certa, nem o momento certo. É o momento que Ele decidir que será. O que adianta nós tentarmos ultrapassarmos o tempo de Deus? De que adianta? Para que possamos ainda ter mais ansiedade no futuro do que está por vir. A preocupação é isso, é ansiedade pelo futuro, daquilo que ainda você não viu, daquilo que ainda você nem sabe se vai chegar, mas você deduz. Isso é mal. Isso nos torna ansiosos por tudo, ansiosos pelo momento, pelo tempo, pelo horário, pelo dia que há de vir, que há de chegar, e isso nos prejudica, nos atrapalha, interrompe os propósitos de Deus na nossa vida. Então, se você não quer que os propósitos de Deus sejam interrompidos na sua vida, tenha paciência de esperar. Existe um tempo para tudo. Agora, se você quiser decidir fazer no seu tempo, faça como queira. Mas eu sei de uma coisa, você pode até chegar, mas vai demorar muito mais. Porque durante o tempo de espera e da paciência, existe um processo. E nós não queremos o processo. Nós queremos o que vem além do processo. Nós queremos os momentos bons, aqueles momentos que o Senhor planejou, né? A gente quer coisas boas. Mas e o processo, onde é que fica? Se é no processo que a gente aprende, o processo é a aprendizagem. Quando Deus prometeu ao povo do Egito, quando saíram lá da terra escravos, Deus prometeu, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, ou seja, para uma terra maravilhosa. Aquela terra ali
É da mesma forma que a Bíblia nos diz, que ainda os olhos não viram, que não chegou aos nossos ouvidos, muito menos no nosso coração, o que Deus tem preparado para nós. Era a terra que o Senhor estava prometendo ao seu povo, que estava escravo há muito tempo. O Senhor prometeu coisas boas, maravilhas e milagres. Mas e o processo da caminhada no deserto? O Senhor não revelou. Porque se o Senhor tivesse revelado o processo, ninguém iria sair dali, mesmo sendo escravo. Não ia abrir mão dali, do lugar que eles estavam, do lugar de costume que eles estavam, do cotidiano, da rotina da vida, para o inesperado, para o novo. Eles não iam abrir mão. E o Senhor Jesus nada mais queria do que libertar o teu povo. Se eles soubessem, eles não iriam. Então há momentos na vida das nossas vidas que o Senhor, eu costumo dizer que o Senhor tem planejado e preparado para nós o que é do bom e do melhor. Vestir o que tem de melhor, comer o que tem de melhor, a melhor casa, o melhor carro, a melhor família, o melhor ambiente. Tudo isso está escrito para que Deus nos proporcione. Mas e quando nós desvirtuamos o caminho e no meio do processo a gente pensa em desistir, e aí que vem as murmurações, o Senhor diz: não, ainda não está preparado, retrocede. Isso é tão doloroso. Ao sabermos que estamos quase lá, quase no final de alcançarmos a vitória, que tudo o Senhor planejou está bem ali, mas a murmuração nos prejudicou. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Durante aquela caminhada toda, uma viagem que seria muito curta, demorou 40 anos. E não tem explicação lógica. O raciocínio lógico não consegue entender como é que um povo, que uma viagem seria de uns 3 dias a 10 dias, como é que um povo ficou 40 anos vagando pelo deserto em círculos? Como? Não há explicação lógica se não for as mãos de Deus. Devido às murmurações, devido às queixas. Ah, Senhor, se Tu nos tirou de lá para passar por isso, nos deixasse lá mesmo comendo cebola, nos deixasse lá comendo pão seco, nos deixasse lá. Se o povo pudesse contemplar tudo aquilo que estava de frente aos olhos dele, a pouco tempo de distância. Mas o Senhor não permitiu, porque aquele processo que eles passavam era necessário, para que eles pudessem ali, a fé ser ajustada, adequada ao Espírito de Deus. Todas as vezes era a mesma coisa. O Senhor prometeu que durante a noite haveria uma coluna de fogo e ninguém ia sentir frio. Durante o dia tinha uma nuvem que cobria o povo, ninguém ia sentir calor. E o Senhor mandava o maná, e o Senhor dava comida, o Senhor dava bebida, o Senhor supria todas as necessidades daquele povo. O povo não tinha falta de nada porque existia um Deus provedor, mas ainda assim era um povo inconstante. E quando Moisés deixou Josué em comando daquele povo, Josué se sentiu fraco e ele disse: olha, Senhor, se Tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. E o Senhor disse: eu não vou, porque existe um povo teimoso, um povo com coração duro, um povo infiel, que mesmo eu fazendo tudo, mesmo eu demonstrando o meu carinho, o meu afeto, o meu zelo, o meu cuidado, ainda assim murmuram. É um povo duro de coração. E Josué clamou, intercedeu pelo povo. Você está vendo aqui quão significante é o poder da intercessão, da oração. É por isso que Deus colocou líderes à frente do povo. Se não fosse o líder para interceder, para orar, aquele povo teria perecido por ali mesmo. Enquanto o povo ali murmurava, reclamava, existia um líder para interceder pelo povo. Foi quando Josué disse isso. E isso quebrantou o coração do Senhor Jesus. Ele disse: vai, Josué, que eu irei contigo. Aleluia. Esse é o tempo de Deus na nossa vida. É um tempo de sermos diferenciados. A Bíblia diz: então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio.
Hoje eu fui ao supermercado com meu marido e nós paramos assim e vimos um casal. E ele disse assim, aquele casal é crente. Um espírito testifica o outro. Quantas vezes você não olhou para uma pessoa e disse, aquela pessoa ali é de Deus. Aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus. Isso acontece. Isso acontece. Devemos exalar algo diferente. Não devemos ser iguais. Eu costumo dizer que nós somos pessoas além do nosso tempo. Estamos sendo forjados, estamos sendo preparados para algo muito maior e muito melhor que o Senhor já está decretando nas nossas vidas. Nós nascemos para romper. Assim como Josué, o Senhor disse para ele, olha, ser forte e corajoso. Isso quer dizer, você é diferente, Josué. Apenas seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Assim é Deus por nós. Quando nos sentimos fracos, o Senhor é conosco, amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor Deus nessa noite, com intercessão de mão. Assim como Moisés diante de uma batalha. Enquanto ele estava com suas mãos estendidas, o povo ganhava a batalha. E nós somos aqui, nós viemos aqui para guerrear. Nós viemos aqui para lutar. Nós viemos aqui para dizer que, para pegar aquilo que é nosso e dizer para Satanás, isso aqui é meu, a família é minha, a vida é minha, quem direciona a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero que você interceda em direção à tua casa, com intercessão de mãos. Levanta a tua mão, para que o diabo possa sair daqui envergonhado. Ele está do lado de fora, e ele disse, mais uma vez, esse povo está orando, esse povo está buscando, e mesmo diante da dificuldade, está lá eles com as mãos estendidas. Então eu quero que você ore, levanta a sua mão e ora. Mas fale com Deus, converse com o teu Criador. Ele é teu amigo mais íntimo. Diz assim, Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Assim como diz a tua palavra, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque eu sei que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos nesta hora, Senhor, para ir lá na minha casa, para ir lá dentro da casa dos teus filhos. O Senhor agora vai aniquilar todo o mal, toda obra lançada contra os teus filhos nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, toda palavra de negatividade, toda palavra contrária lançada sobre a vida da tua filha, do teu filho, sobre aquela casa, sobre aquela família, há de cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Porque quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Quem nos contempla nessa noite é o Espírito Santo de Deus. Que todas as amarras do diabo que caiam por terra, todas as cadeias de Satanás caiam por terra, que todas as correntes malignas sobre esta família caiam por terra em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço nesta noite, vai quebrando o laço, Senhor, vai quebrando o mal agora. Ó Deus, fortalece as tuas filhas dentro do lar, que elas possam ser adjuntoras, Senhor, do seu companheiro, que elas possam ser compreensivas, que elas possam ser pacientes, que elas possam estar com o coração voltado a Ti, para que possa estar dentro da tua casa como uma liderança, que possa liderar o teu casamento, que possa liderar os teus filhos, pela força que há no teu poder, Senhor. Derrama sobre nós uma unção diferente, derrama sobre as tuas filhas uma unção diferente, uma unção de autoridade, para quando vier o mal, Senhor, ela dizer, mal, aqui na minha casa você não tem vez, dentro do meu casamento você não tem vez, dentro do meu relacionamento você não tem vez. Então, em nome de Jesus, ó Deus, vai jogando por terra o espírito maligno que tenta contra a casa da tua filha nesta noite. Ó Deus querido, que ela venha ter uma visão diferente, que o Senhor venha abrir a sua visão espiritual e possa mostrar para ela que ela tem uma força além do que ela imagina, possa mostrar para ela que ela está pronta para derrubar qualquer mal em teu nome, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom, Tu és fiel e Tu és verdadeiro. E que as palmas glorificam o nome santo do Senhor. E tenha certeza de uma coisa, mulher, você nasceu para vencer. Você nasceu com a identidade forjada por Cristo. A sua identidade é de vencedor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, amém?
Aplauda mais forte depois dessa palavra maravilhosa. Aleluia. Eu tenho dito que a DECAV é uma igreja de providências e provisão. Deus tem operado tremendamente na minha vida. Eu sou um testemunho, amém? Glória a Deus em nome de Jesus Cristo. A nossa pastora falou muito bem, falou sobre obediência. E eu trago aqui os Salmos de número 50, Salmos 50, número 23. Aleluia. E a palavra diz: aquele que oferta sacrifício, aleluia, glória a Deus. Aquele que oferta sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que seja a salvação de Deus. Ou quem me oferece gratidão como sacrifício, é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos, eu mostrarei a salvação de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, eu vou pedir à igreja para tomar o seu assento. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Os Salmos de número 50, no número 23, é um salmo, aleluia, que exalta a obediência e o sacrifício. Esse salmo nos ensina a gratidão e a oferta, não nas coisas materiais, porque Deus é aquele que valoriza a gratidão e honra aquele que o louva com sinceridade, quando louvamos o Senhor com louvores vindo dos nossos corações. Aleluia. Esse salmo também é um salmo que fala sobre os caminhos de Deus. Ele exalta que aquele que se esforça para viver de acordo com os caminhos do Senhor, ou seja, seguindo os seus mandamentos e os seus propósitos, receberá salvação. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que todos nós aqui temos uma história financeira para contar. E dizer que não tem sido fácil. Somos estrangeiros, numa terra difícil, mas Deus tem nos sustentado. Deus é aquele que não tem permitido que falte alguma coisa. E esse altar, eu digo que nós não estamos aqui por acaso. Porque Deus, quando me chamou para vir a DECAV, Ele me disse: sai da igreja em que tu estás, que eu vou abrir uma grande obra. Eu duvidei, como sempre, não eu sou humana, eu duvidei, eu disse: Deus, uma grande obra. Grande obra? Sim, eu vou abrir uma grande obra. E Deus tem feito a obra, não só aqui como na minha vida. Deus também me disse: abandona esse emprego. Eu ouvi uma palavra aqui deste altar, vinda do nosso pai, pastor Sanjo. O pastor disse: eu não acredito que nós buscamos um Deus grande e vivemos uma vida miserável. Nós somos ricos espiritualmente. E se nós pedirmos ao Senhor em oração, Deus dá-nos tudo aquilo que nós pedimos aqui nessa terra. Eu ouvi a palavra, decretei falência ao inimigo, porque eu vivia uma vida escrava de opressão. Era uma vida de correria, uma autêntica correria, que eu não tinha tempo nem para minha família, porque o serviço ocupava-me o tempo todo. Mas quando eu comecei a entregar de coração o meu coração no altar do Senhor, Deus começou a tratar também comigo. E estou aqui, não preciso de nada, porque Deus tem me dado mais do que aquilo que eu ganhava. Deus tem abençoado a minha casa poderosamente, que eu às vezes nem sei de onde saem as coisas. Isso é só para dizer, igreja, se nós levarmos as palavras que saem daqui desse altar, vindo dos nossos pastores, porque os nossos pastores são pessoas prósperas, e eu creio que se nós bebermos deles, conforme eu tenho bebido, as nossas vidas serão também grandiosas. E eu acredito que nós temos um Deus grande, um Deus forte, um Deus capaz de fazer o impossível para todos nós. E eu também tenho ouvido o nosso pastor a dizer: o sol nasce para todos. Se todos nós soubermos acatar conforme o sol brilha na vida de todos, e seguirmos o sol, o dia, a forma com que o dia vai caindo, e nós seguirmos, nós vamos colher as recompensas vindas do céu. Eu vim te dizer nessa noite que a oração tem poder de abrir até aquelas portas que nós
pensamos que não seria possível, mas para Deus é possível. Eu vim te dizer que o teu dízimo e a tua oferta, aleluia, não é uma obrigação, mas é um sacrifício espiritual. Se tu ofertares de coração no altar do Senhor, Deus vai te recompensar, não só a ti como a mim. Se nós ofertarmos aquilo que nós temos de melhor nas nossas vidas, Deus vai nos recompensar. Se nós ofertarmos o nosso trabalho com amor na casa do Senhor, Deus recompensa, sim, senhora. Eu tenho vivido o melhor de Deus através da palavra que eu tenho recebido aqui. Eu recebo e pratico. Eu recebo, chego em casa, pratico. Também exorto na minha casa o que eu recebo aqui. Aleluia. E eu tenho dito, Deus verdadeiramente vive na DECAV. Sempre que eu dou uma oferta aqui nesse altar, eu recebo o dobro. Eu recebo às vezes o triplo. Há vezes que ligam para mim para fazer um trabalho, eu vou triste, porque não era aquilo que eu queria receber. E automaticamente eu entro em oração e Deus manda automaticamente alguém que me paga o dobro daquele trabalho. Irmãos, eu vou vos pedir para se colocarem em pé em nome de Jesus Cristo. Acreditem nesse Deus que nós buscamos aqui na DECAV. Acreditem nessa palavra que sai daqui desse altar. Deus tem suprido as necessidades de muitas famílias aqui. Deus tem levantado mulheres profetisas, mulheres que estão dispostas a fazerem a obra do Senhor. E este culto Deus dedicou para as mulheres da DECAV. Deus separou essa quarta-feira para mulheres de propósito, aleluia. Mulheres que se disponibilizam, aleluia, a ofertar na casa do Senhor, não só valores materiais, mas o seu coração. Eu vou te convidar a ofertar o teu coração primeiramente na mão do Senhor. Levanta o teu envelope e vai ofertando aquilo que tu tens de melhor. Os teus filhos, a tua casa, aleluia. A Bíblia diz que Ana, aleluia, entregou Samuel porque Samuel não era dela. Ela pediu Samuel, Deus deu-lhe Samuel. Mas quando tinha o Samuel ao colo, ela devolveu o sacrifício ao Senhor. E eu vou te perguntar nessa noite, quantas vezes tu tens dado o teu devolver ao Senhor? Quantas vezes, aleluia, devolves em dobro aquilo que o Senhor tem te dado? Nós temos um Deus grande. O nosso Deus é um Deus capaz de fazer aquilo que nós não imaginamos. Aleluia. Quem diria que muitos de nós estaríamos aqui na Europa? Nunca foi o sonho de muitos de nós, mas é a mão de Deus quem nos trouxe para aqui. Eu vou te convidar a levantar o teu envelope para cima e profeticamente vai orando, porque tu és a profetisa da tua vida. Tu tens o poder e a autoridade da palavra de Deus sobre a tua vida. Então vai declarando, aleluia, que o desespero, aleluia, sobre a tua vida não tem mais poder. A tristeza já não tem mais poder, aleluia, porque tu tens um Deus grande, um Deus forte, um Deus que te dá tudo aquilo que tu pedires, se o teu coração se arrepender verdadeiramente, e se tu te entregares verdadeiramente aos pés de Cristo. Então ora nessa noite, profetiza o melhor para a tua vida, aleluia, entrega a tua melhor oferta na mão do Senhor Jesus, entrega tudo que tu tens na mão do Senhor Jesus. Aquela falta de emprego, entrega na mão de Jesus, aleluia. Deus é aquele que vai te dar o melhor emprego na visão dele, não na tua, mas na visão dele. Vai pedindo aquele emprego, aleluia, da visão espiritual de Deus. Peça aquela casa que Deus quer para ti, peça aquele casamento que Deus quer para ti. Diz: Deus, eu estou pronta nessa noite, Pai, dá-me aquilo que o meu coração anseia segundo a tua vontade. Vai pedindo ao Senhor, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Vai orando, peça ao Senhor que nessa noite, aleluia, tu farás diferente, mulher. Farás diferente, mulher. Aleluia. Darás aquilo que tu tens de melhor. Se for o teu filho, entrega no altar do Senhor. Diz: Deus, ele é teu. Eu te ofereço. Aleluia. Em nome de Jesus. Se for as finanças, entrega na mão do Senhor. Aleluia, como diz o nosso pastor, nós não podemos crer num Deus tão grande e ter coisas pequenas. Aleluia, o nosso Deus é poderoso, nós temos um Deus grande. Exalta o nome do Senhor, louva o Senhor nessa noite. Vai louvando o nome do Senhor, louva o Senhor em nome de Jesus Cristo. Louva e exalta o nome do Senhor Jesus. Eu te peço para louvar, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Prepara a sua oferta em nome de Deus. Vai colocando a sua oferta no altar do Senhor. Coloca a sua oferta no
altar do Senhor, coloca a sua oferta em nome de Jesus. Eu convido a igreja a ofertar, amém? Glória a Deus. Temos aqui o MBA no nosso telão, do lado direito, do lado esquerdo. Pode trazer a sua oferta em nome de Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Ai, meu Deus, que honra estar aqui, podendo trazer a palavra. Serei bem breve, prometo, 30 minutinhos só. Mas se o Senhor permitir que eu fale mais, eu falo, não tem problema. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. 46 ao 52. Quantos estão felizes de estar aqui na casa de Deus? Dá um glória, amém? Amém, Jesus. Quantos já acharam? Diga amém. Amém. Marcos 10, 46 até o verso 52, a palavra do Senhor vai dizer assim: chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus então lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a sua visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Quero ouvir um amém? Os irmãos podem se sentar? Glória a Deus. Eu estava em casa refletindo sobre essa passagem, eu achei muito interessante. Estava meditando e cheguei à conclusão que existem algumas lições que nós iremos aprender aqui hoje. Lições importantíssimas, que ao sair daquela porta nós precisamos praticar durante toda a nossa vida. Aqui nós podemos ver um cego, praticamente cego a vida toda. Não sabe se ele ficou cego numa guerra ou se ele já é cego de nascença. A Bíblia não vai nos relatar, mas o que nós sabemos é que era cego. Uma pessoa pedinte, à beira do caminho, pedindo esmola. Ele também era conhecido pelo governo, conhecido pelas pessoas ao seu redor. E ele também tinha uma capa. Essa capa já fazia símbolo da sua identidade. Fazia parte da sua vida inteira. Quando fazia frio, ele se protegia. Quando fazia sol, ele se protegia. Quando chovia, ele se protegia. E essa capa dava liberdade a ele. Liberdade a pedir esmola, recolher esmola. Ou seja, aquela capa já era dele. Era a única coisa que ele tinha. Era a única coisa que ele tinha na vida dele. E uma pessoa que está muito tempo num só lugar, num só ambiente, acaba se acostumando com o que tem e não consegue enxergar o que Deus preparou. Às vezes na nossa vida nós vamos ter que abrir mão do que é mais atrativo para nós recebermos a bênção de Deus. Às vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso passado, do que nos prende, para receber o que Deus tem de melhor na nossa vida. Então,
Uma certa vez, o cego ouviu falar que Jesus iria passar por aquele caminho. Mas há detalhe muito importante que eu não quero que você se esqueça. Essa seria a última viagem de Jesus a Jericó. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus não voltou mais para Jericó. Jesus naturalmente poderia escolher outras rotas para ele passar, mas ele já tinha data, hora e dia marcado com aquele cego. E então ele, ouvindo que Jesus ia passar naquela direção, porque Jericó era uma cidade bastante reconhecida pelos seus comércios, era uma cidade bastante movimentada. Então, quando o cego estava ali à beira do caminho, eu não acho isso uma coincidência, que Jesus poderia passar por outras rotas, mas ele entrou justamente aonde o cego Bartimeu e outras pessoas estavam precisando do milagre. Jesus passou exatamente por ali. E então o cego Bartimeu, ouvindo falar de Jesus, não poderia perder essa oportunidade, porque há oportunidade nas nossas vidas que nós temos que saber aproveitar. Há oportunidade nas nossas vidas que passam uma vez só, e nós nunca mais vamos ver novamente aquela oportunidade. Então o cego Bartimeu viu aquela oportunidade que poderia mudar a sua vida, uma única oportunidade, e ele não deixou isso escapar. Ele era um homem cego, um homem de limitações. Havia dentro dele uma força maior que o restringia de fazer qualquer coisa, de se movimentar, de se locomover sem saber para onde está indo. Mas há um detalhe importante: ele era um homem de muita fé, um homem de muita coragem, um homem de atitude. E se tem uma coisa que Deus ama, é uma pessoa com atitude, uma pessoa com coragem. Você pode ouvir julgamentos, você pode ouvir críticas, podem tentar te derrubar, mas você precisa ter coragem e precisa ter atitude, posicionamento perante os seus problemas. E então, o cego Bartimeu estava vulnerável naquele lugar. Apesar da sua cegueira, ele viu que muitas pessoas com visão não conseguem enxergar. Ele via que o que ele poderia fazer ali poderia mudar a vida toda. Poderia mudar a vida dele inteira se ele tomasse essa atitude. E Jesus gosta quando as pessoas tomam atitude. A mulher do fluxo de sangue tomou atitude, tocou nas orlas de Jesus e foi curada. Moisés bastou ele levantar a mão porque Jesus abriu o caminho. Então Deus gosta de pessoas com atitude. É totalmente natural nós imaginarmos que o cego Bartimeu, ele estava sentindo medo, mas a Bíblia não vai mencionar o medo de Bartimeu. Ele vai enfatizar a fé de Bartimeu, vai enfatizar a coragem que Bartimeu teve, que hoje em dia é raro nós termos essa fé, essa coragem. Eu não vou dizer para nós imaginarmos nós sendo como Bartimeu, porque não tem como, nós temos visões. E essa condição física que Bartimeu tinha, ele não poderia fazer nada. Ele estava refém, ele estava na defensiva, vivia na defensiva. Mas ele tinha esperança. Ele acreditava. Havia algo dentro maior do que a insegurança. A fé gritou muito mais do que a insegurança dele. A fé gritou muito mais. Porque o que é mais importante? O barulho da multidão ou a fé gritando no seu coração? Vai! Continua, porque Deus é contigo. Então é totalmente natural numa situação dessa nós nos sentimos vulnerabilidade. E o extraordinário é que mesmo se ele sentisse medo, Bartimeu não deixou que isso o dominasse. Não deixou que isso o paralisasse a fé dele. Então mesmo que Bartimeu tivesse sentido medo, isso não ia impedir ele de alcançar o milagre. Nós temos que estar preparados para receber o que Deus tem para a nossa vida. E para isso nós teremos que largar a capa velha, para receber algo novo. Amém? Aleluia. E então, naquele momento, o cego Bartimeu, vendo Jesus passar por ali, então ele grita. E quando ele ouviu Jesus passar por ali,
Por causa do barulho da multidão, ele viu que tinha algo diferente ali naquele lugar. Ele sabia que era o mestre, ele reconheceu como mestre. E então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Enquanto isso, as pessoas ficaram incomodadas de ver Bartimeu. Ficaram incomodadas de ouvir Bartimeu clamando e suplicando o nome de Deus. E estava repreendendo ele, mandando ele calar a boca. Mas enquanto isso, Bartimeu gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E serão assim as pessoas na sua vida. Enquanto você não estiver fazendo nada, as pessoas vão tentar te paralisar. Enquanto você estiver deitado na sua cama, as pessoas vão tentar te impedir. Enquanto você não estiver fazendo nada, as pessoas vão se incomodar com você. Mas aí você começa a falar de Jesus. Mas aí você começa a testemunhar o que Deus fez na sua vida. Mas aí você começa a adorar o nome dEle. Mas aí você começa a ir para a igreja. Aí as pessoas vão se incomodar com a tua fé. Porque vão ver que tem algo diferente brilhando dentro de você. Vão ver que há um chamado diferente dentro de você. As pessoas vão poder te criticar. As pessoas vão poder te paralisar. As pessoas vão poder te impedir. Porque quem quer fala o que quer e escuta o que não quer. Mas quem tem a promessa de Deus no coração, quem tem a chama acesa no coração, quem tem o chamado de Deus no coração, podem tentar impedir, mas não vão conseguir. Não vão roubar a vitória que Deus te deu. Creia nessa palavra essa noite. Às vezes um ato de fé vai mostrar, vai revelar quem você verdadeiramente é em Deus. Às vezes um passo que você tomar, uma atitude que você tomar, 50% dessa atitude vai mostrar quem você é em Deus. E as outras 50% vão mostrar no que você acredita. As outras 50% vão mostrar quem você é em Deus. E é isso que é a fé. É isso que é manter a fé. Não é diferente aqui do cego Bartimeu. Enquanto ele estava clamando, as pessoas estavam tentando calar ele. Mas enquanto isso, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que o Senhor escutou. Até que Jesus escutou e disse: manda chamá-lo. Mas o extraordinário é que as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca foi levar a mensagem para ele, dizendo: levanta-te, homem, tenha bom ânimo. Foram as mesmas pessoas que tentaram calar a fé de Bartimeu. Foram vozes, foram mensageiros da parte de Jesus. Levanta-te, homem, tenha bom ânimo, vai, levanta. E o interessante é que quando o cego Bartimeu levanta, ele lança fora a sua capa. Mas por que ele lança fora a sua capa, sendo que a sua capa era a única coisa que você tinha? Por que ele lança fora a sua capa, sendo que ele poderia muito bem com a sua capa diante de Jesus? Porque ele poderia ter o pensamento: eu vou diante de Jesus, se Jesus não me curar, eu estou com a minha capa. Mas se Jesus me curar, eu jogo a minha capa fora. Ele não jogou a capa dele fora, por quê? Porque ele já agia como uma pessoa curada. Ele já agia como uma pessoa curada. Ele se comportava como uma pessoa curada. Então ele jogou a sua capa fora e foi ter com Jesus. Jesus então olha nos olhos deles e diz: que queres que eu te faça? Jesus, sendo Deus, sabia muito bem o que o cego Bartimeu queria naquele momento. Mediante a pergunta de Jesus, o cego Bartimeu poderia escolher fama, poderia escolher riqueza, poderia escolher reconhecimento. Mas ele respondeu: eu quero ver. Isso foi o que ele respondeu: eu quero ver. Eu quero ver. Ele poderia pedir qualquer outra coisa. Mas não. Ele pediu o que ele mais necessitava. E o mais interessante é que quando Jesus pergunta isso para ele, Jesus já sabia que ele queria ser curado. Jesus quis dar voz a ele, uma pessoa sendo ignorada, uma pessoa pobre, miserável que vivia à beira do caminho. Jesus quis dar voz para ele. Jesus criou ali um cenário para que ele pudesse confessar as suas necessidades. E às vezes o que Deus precisa de nós é apenas confessar o que realmente nós precisamos. Será que o que eu realmente preciso é isso? Você tem orado tanto para uma coisa, tem esperado tanto para um milagre, e às vezes você acha que o silêncio de Deus é um não como resposta, e aí você se frustra. E aí a sua fé se enfraquece, você já não tem mais esperança.
Mas às vezes o silêncio de Deus está só te preparando. O silêncio de Deus está te fazendo uma pessoa melhor. Porque você não sabe que quando você passar pela porta que Deus abrir, o que vai vir lá na frente. Então esse silêncio de Deus, ele está te preparando. Nós precisamos ter maturidade espiritual e saber esperar. Porque bênção sem preparo vira um fardo para a nossa vida, vira um peso. Nós não conseguimos carregar. Você ora tanto por uma coisa, mas por que você não começa a pedir algo diferente? Jesus, me dê maturidade, me dê discernimento, me dê aquilo que eu realmente preciso. Você não precisa mais esperar para o milagre, você não precisa orar mais para o milagre. Você precisa orar pelo discernimento do tempo, porque o relógio do céu não é o mesmo que nós usamos. O relógio do céu é diferente. Então nós precisamos esperar a hora certa. E Jesus está passando aqui agora e está te perguntando: o que queres que eu te faça? Mas antes de você responder essa pergunta, pense com sabedoria. Porque às vezes é uma oportunidade que você já não vai ter mais na sua vida. Bartimeu, ele poderia ser cego, mas ele era dotado com muita inteligência. Ele tinha habilidades, ele tinha estratégias. E ele usou o que ele mais tinha, que era a sua voz. Ele ouvia, ele falava. Então ele usou o que ele tinha para alcançar o milagre. Às vezes você precisa dar o primeiro passo para alcançar o milagre. Às vezes você precisa clamar a Deus incansavelmente. Às vezes você precisa entrar dentro do seu quarto, trancar a porta e aí vai ser só você e o Senhor. A cura, ela não acontece de forma mágica. É o Senhor agindo enquanto você pede. O céu, ele se move no clamor de um justo. O céu, ele se move no silêncio. O céu, ele se move quando você não está vendo. E Deus é assim conosco. Deus é assim. A nossa fé vai revelar em quem nós somos em Cristo. E que hoje nós tenhamos a mesma fé de Bartimeu. A pergunta ali, que queres que eu te faça, não era só para Bartimeu, era para todos que estavam à sua volta. Porque assim, quando Deus quer dar vitória para um justo, Ele vai mostrar às pessoas ao seu redor que quem Ele é na sua vida, o que Ele fez na sua vida, a bênção que Ele te deu, o livramento que Ele te deu, Ele vai mostrar aos que te rodeiam. Ele vai usar os seus inimigos como mensagem para levar a você a sua vitória, a sua bênção nessa noite. A multidão precisava aprender que Ele não se importa, que Ele se importa com cada indivíduo. Deus não trata a sua dor como uma estatística. Deus, Ele trata a sua dor no tempo certo e na hora certa. Porque Ele tem visto o que você tem passado. Ele tem visto quando você tem chorado. Ele tem visto quando você tem entrado no seu quarto. Ele tem te visto quando você está sofrendo, quando você está chorando. Ele sabe do que nós precisamos. Mas Ele espera que nós também abrimos a nossa boca e pedimos. Porque Ele gosta disso. Não há coisa melhor que um crente justo, fiel, pedir o que realmente nós precisamos. E Deus é assim na nossa vida. Deus, Ele honra. E então, quando Jesus falou: o que queres que eu te faça? O cego Bartimeu então lhe respondeu: eu quero ver, mestre. Jesus viu ali imediatamente a sua fé, a sua coragem. No meio da multidão, mandando ele calar a boca, repreendendo ele. Ele ainda assim gritava mais alto. E nós temos que ser assim também. Nós temos que ser assim no nosso trabalho. Nós temos que ser assim na rua. Nós temos que ser assim na nossa casa. Nós temos que ser um exemplo de fé para quem nos rodeia. Nós temos que parar de ser telespectadores da fé dos outros e começar a viver no que nós cremos, no que a nossa fé pode alcançar, no que Deus tem preparado para nós. Aleluia. E quando Jesus fala aqui: que queres que eu te faça? Isso não é só conhecimento. Isso não é falta de conhecimento, isso é um propósito. Deus tinha um propósito ali na vida do cego. Deus já sabia exatamente do que ele precisava. Mas Ele sabia também que o cego tinha que confessar
as suas necessidades. Se Ele quer isso, então Ele vai ter isso. E então Ele disse: vá, a tua fé te salvou. Foi a fé dele quem curou ele. Foi a sua coragem, o seu posicionamento diante ali Jesus, de onde ele estava. E então disse: Jesus, vá, a tua fé te salvou. E então o cego Bartimeu poderia ter ido embora. Poderia ter, sei lá, pegado a capa dele novamente e ter ido embora. A capa dele que ele lançou. Mas quando ele lançou a capa dele, ele teve um pensamento diferente. Teve uma mentalidade diferente. Eu estou lançando fora, mas eu estou deixando para trás a minha história velha. Eu estou deixando para trás o meu passado. Eu nunca mais volto para essa vida. Eu não vou admitir voltar mais para essa vida. Então você precisa abrir mão. Vai ter dias que você vai ter que dizer não. Naquele momento que você mais quer dizer sim. Vai ter dias que você quer dizer, vai ter dias que você vai ter que dizer não. Quando o seu coração gritar mais alto, sim, vai. Mas Deus tem algo diferente para você nessa noite. Deus tem um propósito maior para você nessa noite. Não deixem as pessoas te calarem. Não deixem as pessoas te criticarem. Não deixem as pessoas te julgarem. E quanto mais as pessoas falar, não faça isso, não faça aquilo, é aí que você vai ter que se levantar e dizer: eu sirvo a um Deus fiel e justo. Aleluia. Ah, Maria, mas o que você está falando, e se a história não comprovasse? Eu não sei onde a sua fé está firmada, mas a minha fé está firmada na Bíblia. A minha fé está firmada em Deus. Eu acredito na palavra do Senhor. A minha fé é maior do que os meus problemas. Então você precisa sair daqui com esse pensamento diferente, com essa mentalidade diferente. Deus é fiel. E então, o cego Bartimeu, podendo seguir adiante, ele fez algo muito diferente. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele foi atrás de Jesus. Ele foi curado ali, ele poderia ter seguido outros caminhos, outras rotas. Eu fui curado, eu vou embora. Mas ele fez diferente. Ele seguiu o mestre. Ele seguiu aquele que curou. E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Começar a seguir Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Como nosso Pai. Cego Bartimeu enxergou Jesus de uma forma diferente. Com um ângulo diferente. Porque Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você que é sabedor da palavra sabe que Jesus não era filho de Davi. Mas Bartimeu reconheceu ali quem Jesus realmente era. Ele não só enxergou Jesus como um filho de um mero carpinteiro. Ele não só enxergou Jesus como filho de José. Ele enxergou Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele enxergou Jesus como filho prometido que viria à terra. Ele enxergou Jesus como uma promessa. Então é assim que nós devemos reconhecer quem é Jesus. Nós devemos reconhecer quem realmente é Jesus. Mostrar dependência em Deus. Nós temos que mostrar confiabilidade em Deus. É isso que nós devemos ter em Deus. Então que você possa sair daqui com essa palavra ardendo no seu coração. Que você possa sair daqui com essa palavra ardendo no seu coração. Que amanhã você possa levantar da sua cama com um pensamento, com uma visão diferente de como você enxerga a sua vida. É isso que eu tenho para dizer para você nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida grande e poderosamente. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.